durante esses dias, temos falado da responsabilidade dos pais como verdadeiros atalaias do seu lar, da sua família. E estamos meditando sobre algumas famílias da Bíblia que nos traz uma palavra de ensino, de advertência, para que tenhamos o devido cuidado, para que não passemos pelas mesmas, ou não vejamos a nossa família passar pelas mesmas dificuldades que passaram. Alguns patriarcas, alguns servos de Deus, que foram homens que compõem a história da palavra, da Bíblia, mas que não tiveram muito sucesso. E estamos falando justamente de estabelecer limites na nossa família, para os nossos filhos, a fim de livrá-los de acidentes espirituais que poderão vir. Nós falamos de que esses limites não são apenas impedimentos, fronteiras, mas ao mesmo tempo servem de proteção para os nossos filhos, para a nossa família. E eu quero voltar a ler o capítulo 34 do livro do Gênesis, onde nós estamos meditando sobre a família do patriarca Jacó. Capítulo 34. O texto que lemos sempre é Lucas 12, 39 e Mateus 24, 43 e 44, a parte A, para tratar dos pais do dono da casa como atalaia, aquele que cuida da segurança da sua casa, a fim de que o ladrão, como diz a versão corrigida, arrombe a porta, arrombe a casa e venha roubar a nossa casa. E a Bíblia diz em João, Jesus disse, João 10 e 10, que o ladrão o diabo veio para roubar, matar e destruir. Esta é a atividade dele. Não é isso? Por isso, a nossa vigilância, o nosso cuidado para evitar qualquer desastre em nossa família. A palavra de Deus, Gênesis 34, diz: E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: Torna-me, ou seja, toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo. E ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está
namorada da vossa filha, dai-lhe, peço-vos por mulher. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça a vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã. E disseram-lhes: não podemos fazer isto, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mais grave. Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, esta é a palavra que durante esses dias temos lido e meditado a respeito da experiência que podemos ver aqui na vida da família de Jacó. Jacó, que foi o primogênito de Isaque e, portanto, herdeiro da bênção da primogenitura, fugira da ira do seu irmão em direção à terra dos seus parentes para tomar uma esposa, e ali ficou durante 20 anos trabalhando na casa de Labão, seu sogro. E durante esse tempo ele constituiu família. Não é isso? Lhes nasceram filhos, filhas, servos. O seu gado aumentou em uma proporção muito grande, a ponto de ele ficar mais rico do que o seu sogro. E é por isso, uma das razões porque o seu sogro e a sua família ficaram, de certa forma, decepcionados com Jacó, quando esse, por orientação divina, retorna à casa do seu pai. E vendo eles que Jacó levava um rebanho muito grande, ele chega a dizer: esses filhos são meus filhos, essas ovelhas, esse gado são meus. De forma que todos que lemos a palavra de Deus conhecemos a história, não é isso? E nos diz a palavra que Jacó saiu com a sua família e logo depois vão até Siquém e ali habitam, sem conhecer aquela cidade. Nós já falamos sobre o comportamento da filha de Jacó, não é isso? Que sem pedir pelo menos a autorização aos pais, sai para conhecer as filhas daquela cidade incrédula, e nos diz a palavra de Deus que nos mostra que foi grande o prejuízo para a vida daquela jovem. E, meus amados irmãos, não vou retornar ao que falamos, mas podemos tirar dessa experiência uma lição para nós, para a nossa família. Nós estivemos falando sobre o casamento de Diná, depois de haver sido violentada, prostituída pelo príncipe daquela cidade. Não é isso? Ele vai à casa de Jacó com o seu pai, que era o rei da cidade, e pede a filha de Jacó, depois de já haver
se deitado com ela. Esta história, eu disse aqui, que parece muito com o que ocorre hoje, o que é comum na sociedade, mas não deve ser comum para o povo de Deus. Amém, meus irmãos? Nem tudo que se pratica, isso eu não estou criticando, nem dizendo aí, eles dizem que cada um faz o que quer com o seu corpo, mas nós temos outro princípio, não é isso? Que é o princípio estabelecido pela palavra de Deus, em que o nosso corpo, nós não fazemos o que a carne pede, porque a Bíblia diz que Deus destinou o nosso corpo para ser templo do Espírito Santo de Deus. Amém? E lá em Tessalonicenses 4 está escrito que devemos manter o nosso corpo em santidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que antes de conhecer a verdade do Evangelho, nós dedicávamos os membros do nosso corpo para a injustiça, para o pecado, para a imundícia, mas diz que agora, resgatados, dedicamos os membros do nosso corpo para honrar a Deus. Amém? Honrar a palavra de Deus. De forma que devemos estar advertidos de que nem tudo que é habitual, que é costume, que é cultura lá fora, o povo de Deus se pode apropriar desses costumes ou desses pecados que parece ser comum e se pratica lá fora. E por isso disse que esta história parece muito com o que ocorre na sociedade no dia de hoje. Não somente, e às vezes pode acontecer também com famílias que frequentam a igreja, mas nós devemos estar advertidos. Assim como na sociedade de hoje era costume naquela cidade, primeiro os jovens se deitavam para poder se casar. No versículo 2 do capítulo 34 do livro de Gênesis, diz: Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a e deitou-se com ela. Depois de haver se relacionado sexualmente com a filha de Jacó, foi que ele falou em casamento a filha. Falou com o pai para tomá-la em casamento. Não é isso? Toma-me, dizia ele ao seu pai, que era o rei, esta por mulher. Bom, meus irmãos, a sociedade hoje, eu disse, age dessa forma. Se conhecem, vão viver juntos, a mulher engravida, tem um filho e muitas vezes 2, 3, e além de chamar de namorada, se casam de véu e capela e convidam até pastores para abençoar aquele casamento como se virgem fossem. Isso já é aceito naturalmente na sociedade. Eu não estou censurando, é problema deles, mas nós estamos falando aqui para os filhos de Deus, estamos falando para a igreja, estamos exortando, ensinando a igreja do Senhor, não é isso? Que é diferente, não é isso, do mundo. Queremos afirmar que entre nós não pode ser assim, não é isso? Para Jacó, este ato contaminou a sua filha. Veja o versículo 5 do capítulo 34, diz: quando Jacó ouviu que fora o que, irmãos? Contaminada, não é? A prática do sexo antes do casamento é chamado nas escrituras de prostituição e contamina, não é isso? A vida pura de uma jovem, daí porque não deve ser praticada. Aquele ato entristeceu os irmãos de Diná, e aquele ato foi considerado loucura. Veja o versículo 7, diz assim: vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, que aconteceu? Entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera o quê? Doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Isso mudou, irmãos, para nós?
Isso mudou para o povo de Deus? Isso não mudou. Não é isso? Ainda vale para hoje. Nós devemos viver dessa forma, viver diferente. Quando eles voltaram do campo e souberam o que tinha acontecido com a sua irmã, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso. À luz da palavra de Deus, um ato vergonhoso, diz a NVI. Isso não se faz no meio do povo de Deus. Ter relações antes do casamento se constitui um grave pecado diante de Deus e da igreja, o que não deve ser assim entre nós. Não é isso? O casamento não apaga este pecado, porque há pessoas que imaginam que, a gente pratica sexo, às vezes vai a um motel, ou na casa dos pais, ou onde quer que seja, e depois se casa e fica tudo bem, tudo resolvido. Não fica, porque quando se comete um ato desse, se cometeu um pecado, e se precisa tratar com Deus e com a igreja. Quem diz amém, meus irmãos? A igreja que Deus deu autoridade para tratar este assunto. Se relacionar sexualmente antes do casamento constitui-se para um crente salvo um grave pecado à luz das Escrituras, pois a pureza da jovem ou do rapaz, eu citei aqui Apocalipse 14:4, que o rapaz deve preservar também a sua pureza, não é? Citei o que disse o teólogo escocês William Barclay: a vida sexual do mundo greco-romana nos dias do Novo Testamento era um caos sem lei, mas a igreja que viveu naquele tempo, Paulo advertiu e dizia, como a igreja de Éfeso, ele disse: mas a prostituição nem ainda se nomeie entre vós. Amém? Então o apóstolo Paulo combate em suas cartas, meus amados irmãos, combate na palavra de Deus este tipo de pecado que é a prostituição. Parece que houve um tempo em que essa influência havia entrado na igreja para se normalizar essa prática. E Paulo começa a exortar, a advertir. A influência era tão grande que estava contaminando alguns crentes, como em Corinto, no capítulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 1, e havia crescido tanto que Paulo exorta e diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E ele diz: fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abusavam da mulher do seu próprio pai. E o apóstolo exorta a que não cometa esse pecado e que o tal seja tratado. Não é isso? Estais inchados e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Quer dizer, o pecado de prostituição é um pecado que entristece a igreja, diz Paulo, e o tal deve ser corrigido e tirado momentaneamente do meio, porque me parece que a esta pessoa que cometeu este pecado, lá na segunda epístola, Paulo exorta a igreja a que perdoe e restitua a comunhão desta pessoa para que ele não morra, não é isso, na tristeza, na angústia daquele pecado que havia cometido. Paulo exorta a tirar do meio da igreja quem tal ato pratica. É isso, se fala aqui da correção momentânea, uma disciplina aplicada pela igreja para que a pessoa não contamine. Ele diz um pouco de fermento. O que é que acontece? Contamina toda a massa. Se um pratica e fica sem correção dentro da igreja, eu já vi alguém
que lidera na igreja, corrigir a pessoa e dizer: não, fique no coral, fique aí no coral cantando. Não, irmão, isso não deve ser praticado. Tem que se corrigir para que a pessoa sinta que cometeu o erro. Ficar no coral em prostituição, não. O coral deve ser formado, ou o trabalho, qualquer órgão da igreja, por pessoas que estejam em comunhão com Deus e com a igreja. E isso não tem que haver camaradagem, amizade, não porque o parente de fulano é a filha de Beltrano, porque é a filha do obreiro, não, senhor. Tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido, não é? Tem que ser corrigido. De forma que é um perigo. Paulo disse que pode contaminar. Versículo 6 diz: não é boa a vossa jactância. Não é isso? Não sabeis que um pouco de fermento faz o quê? Levedar toda a massa. Se normaliza, se permite esse tipo de coisa, o outro vai seguir o mesmo exemplo, vai praticar a mesma coisa, e o pecado vai crescendo dentro da igreja, não é? Mas a igreja, ela é santa, amém, meus irmãos? Deve viver uma vida de santidade, como Paulo escreveu a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Por favor, capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 3 diz: porque esta é a vontade de Deus. O qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos, o quê? Abstenhais de quê? Da prostituição. Amém, meus irmãos? Abster-se da prostituição, evitar, amém? Essa prática desse pecado, disse que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o quê? O seu vaso. Eu gosto mais como diz a versão atualizada, diz o seu corpo. Quem tiver uma versão atualizada aí, vai ver que diz: saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Amém, meus irmãos? Não na paixão de concupiscência, como os gentios, como os demais povos, como o povo do mundo que não conhece a verdade do Evangelho de Cristo, não é? Que vivem na paixão de concupiscência, são dominados por desejos carnais, pecaminosos, como os gentios que não conhecem a Deus. Às vezes crê em Deus, sabe que Deus existe, mas conhecer a Deus é outra coisa. Amém, meus irmãos? Conhecer a Deus é outra coisa. Aí diz o versículo 7 desse mesmo capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses: porque não, leia após mim, meus irmãos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém? Quem recebeu aqui o Espírito Santo? Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Ele habita em nós, amém? Deste pecado de prostituição, o homem deve arrepender-se. É isso que ensina a Bíblia. Se você cometeu, deve arrepender-se. Porque não adianta passar o tempo. Não, porque essa prática vai estar sempre com você, presente na sua consciência. Pode passar 10, 20, 30. Nós temos tratado, às vezes, problemas de 30 anos. E a pessoa é casada, casou em prostituição. E
nunca a sua consciência se calou. Então, não se deve guardar doença, se deve guardar o que é bom. Amém, irmãos? Não se deve guardar pecado, deve confessar. Glorificado seja o nome do Senhor, não é isso? Nunca se sinta acabado, derrotado, não tem remédio. Quem diz amém, irmãos? Tem remédio, não é isso? Para ser tratado e gozar saúde. Leamos 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo 21. Versículo 21. Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, que eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não fizeram o quê? E não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Então o apóstolo aconselha que se arrependa. O cristão deve se arrepender. E o arrependimento involucra reconhecimento do erro, mudança de postura e conserto, não é? Daquela atitude. O cristão deve abster-se da prostituição, pois a santificação é a vontade de Deus. Como eu já li aqui em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de quê? Da prostituição. Os apóstolos escreveram, resultante daquela assembleia que tiveram em Jerusalém, aqueles que se convertiam ao Evangelho, isso está em Atos, capítulo 15, vamos ler a Bíblia, amém, irmãos? A palavra de Deus, né? Capítulo 15, versículo 20, eles escreveram e diz a igreja, mas escrever-lhes, poderíamos ler do versículo 19, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos e de que mais? Da prostituição. Não é? O apóstolo disse, escreva-se e diga que a igreja, aqueles que se converteram, os gentios que aceitaram a Cristo, se abstenha, amém, meus irmãos? Do pecado de prostituição. Versículo 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e o que mais? E da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos o que? Guardardes. Amém, meus irmãos? Proteger-se delas, procurar escapar destas coisas. Devemos fugir, algumas coisas devemos resistir. Veja, irmãos, que a prostituição, ela é de certa forma atrativa. Quando o apóstolo adverte com relação ao diabo, diz que devemos resistir ao diabo. Tiago, né? Resistir ao diabo. Mas quando trata da prostituição, o apóstolo Paulo diz, fuja. Fuja, como José fez. Amém, meus irmãos? Como José fez, porque ela é justamente atrativa. O jovem muitas vezes não entende porque tem que ter limites no seu namoro, no seu noivado, não é? Até o casamento. Mas amanhã ele vai agradecer o cuidado que os pais tiveram no período do namoro e do noivado com eles. Minha irmã, quando seu pai disser, não pode sair com o namorado só, não pode sair com o noivo só, ele está protegendo você. Amém, meus irmãos? Ele está protegendo você de uma vergonha, de uma tristeza, como tiveram, porque a família toda se ofende, sente tristeza, como é o caso da família de Jacó.
E os seus irmãos chegaram a ficar irados com aquela atitude. Deve fugir. 1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 18. O apóstolo exorta a todos fugirem da prostituição. Eu sei que isso é um assunto que não dá para dar muita glória, mas é para santificar, é para garantir a saúde, amém, meus irmãos, da vida espiritual. Capítulo 6, 1 Coríntios, tenho certeza que com esta palavra o Espírito Santo está aplicando muita vacina aqui. E quem está me ouvindo também, para que tenha cuidado, principalmente vocês jovens. Amém? Nós estamos aqui com um auditório muito cheio de jovens. Então tenha o cuidado para não trazer tristeza para você primeiro. Uma marca, não é? Como é triste os filhos chegarem e dizer assim: papai, mamãe, cadê a foto do casamento de vocês? Ah, vocês não casaram na igreja? Não. Que triste, não é, irmãos? Que triste, não é? Deus perdoa, mas as lembranças tristes ficam, não é? Então evita, jovem, isso, para que Deus seja glorificado na tua vida, não é isso? E traga só alegria para os seus pais. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 18, diz assim, como é que diz a primeira parte do versículo? Fugir da prostituição. O crente deve mortificar essa atividade da velha natureza. E inclui aí nesta palavra a prostituição. Veja o que Paulo diz em Colossenses 3 e 5. Não é? Na NVI diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, não é? Não só a prostituição, porque tem pessoas que acham que tem uma folguinha. Eu falei disso aqui quando fala da pureza da virgem, do jovem. Tem uma folguinha para praticar todo tipo de imundícia, desde que possa dizer: é virgem. É virgem. Mas para Deus, irmãos, vai além disso. Toda prática de imundícia, de impureza, é pecado diante de Deus. Então, o jovem deve manter um namoro como o casado manter um leito puro. Amém, meus irmãos? Uma cama santa. E vocês sabem do que eu estou falando. Não precisa dizer. O crente compreende de que cada parte do seu corpo foi feita com uma finalidade. Amém, meus irmãos? Amém. Cada membro do seu corpo foi criado com uma finalidade. E nós não podemos imitar os seres irracionais. Não. É forte isso, não é, irmãos? Mas é a palavra. Amém, irmãos? Então, na corrigida diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí diz a prostituição, a impureza, não é? Se fôssemos falar o que significa impureza, aí isso abrangeria um leque muito grande de práticas que muitas vezes, não é? E a impureza vem através dos olhos, através das mãos. Não é o tema que estamos tratando. A prostituição é o pecado em que o homem peca contra o seu próprio corpo, diz Paulo. 1 Coríntios, nós lemos capítulo 6 e versículo 18. Já lemos esse versículo. O corpo foi feito para a santificação. E lemos também 1 Tessalonicenses 4 e 4, onde o apóstolo diz que cada um de vós saiba possuir
o próprio corpo em santificação e honra. Toda prática, seja ela sexual ou não, que desonra o corpo do crente como templo do Espírito Santo, representa imundícia diante de Deus e não pode ser praticado. Amém, meus irmãos? Quem se prostitui contamina e desonra o seu próprio corpo, que foi comprado por Deus para se tornar o templo do Espírito Santo que quer habitar em nós. Eu estou falando para crentes salvos em Jesus. Quem diz amém, irmãos? Amém. Para crentes salvos em Jesus. Estou falando para o povo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 19, Paulo diz que ele comprou o nosso corpo. Tem gente dizendo aí, o corpo é meu e eu faço o que quero. O crente não é assim. Eu advirto porque tem gente aí que o beija-flor do feminismo já cheirou ele, já beijou ele, já botou, não é? Mas, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus diz que o seu corpo não é você que manda. Você não faz dele o que quer. Porque Paulo diz no capítulo 6, versículo 19 de 1 Coríntios, diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo que habita em vós. O Espírito Santo habita em nosso corpo. Amém, irmãos? Quantos creem nisso? Levante a mão e diga amém. Habita em nós, diz ele aqui. Habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de quê? De vós mesmo. Você escuta todo dia na mídia profana esse negócio: corpo é meu, eu faço o que quero. Não, senhor. Aqui diz que Jesus comprou. E que eu não sou mais meu, é dele, o meu corpo. E lá em Tessalonicenses diz que eu tenho que preservá-lo em santificação e honra, porque ele é do Senhor. Disse, versículo 30 diz, versículo 20 do capítulo 6 de 1 Coríntios, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus, como? No vosso corpo e no vosso, os quais pertencem. É por isso que nós dizemos que a mulher crente e o homem crente não pode andar vestido como as mundanas andam. Não. E já existem até umas que parece que se vestem e tem o título de pastoras, irmão. E eu olho assim e digo: Jesus, onde é que a gente está, meu Deus? Vê a roupa dessa mulher, pastora, ministrando as outras, exortando. Eu digo: Deus meu, que mundo é esse? Mas o apóstolo diz aqui: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Se uma coisa não glorifica a Deus, o meu corpo não pode usar. Se desonra, se mostra partes do meu corpo, se marca os membros do meu corpo, se é tão transparente que se vê, não glorifica a Deus. Glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem, meus irmãos? Pertencem a Deus. Amém? Porque o corpo o corpo do crente também tem que ser santo. 1 Coríntios ainda, o versículo 13, neste mesmo capítulo 6, versículo 13 diz: os manjares, leiam após mim, os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Agora, fale forte agora. Mas o corpo não é para a prostituição.
senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Irmãos, coisa séria. O Espírito Santo está apertando a gente aqui. Amém, meus irmãos? Está apertando a gente para que a gente viva, consagre o nosso corpo. Minha irmã, e homens também, que a gente às vezes só se refere às irmãs, às mulheres, mas homens também. Tem homens aí andando com roupas que dá vergonha, né? Dia desse eu vi um crente, irmão, ele era bem robusto aqui em cima, sabe? Parecia um lutador de sumô. E as pernas deles eram finas. Como se ela achasse aquilo bonita, vestia uma calça tão justa, apertada, e ainda é meia curta, irmão. Eu digo, meu Deus do céu, que é isso? Que objeto é esse? Crente, irmão. Crente, irmão. Crente, você. A sua forma de viver, de vestir, deve honrar a Deus. Eu não posso entender como é que as pessoas, às vezes pertencem até a uma igreja, uma denominação, e entram ali que você não vê diferença daquelas que entram no campo, no jogo de futebol, na boate, no clube. É a mesma roupa, é a mesma coisa. Eu fico sem entender. Se a Bíblia diz que o meu corpo, meu irmão, o seu corpo, minha irmã, deve honrar a Deus. Então, o corpo, diz a palavra de Deus, que não foi feito para prostituir, mas foi feito para santificar. E diz que devemos preservar o nosso corpo em santidade e em pureza. Não permita que o seu corpo seja desonrado, não é? Deus sempre, irmão, se opôs à prostituição, desde o Antigo Testamento, não é? A prática do ato do pecado, né? A virgem era por determinação da lei naquele tempo, hoje não é assim, claro, não é? Propriedade do pai, a quem se devia pagar um dote para possuí-la. Isso está, eu não vou ler, em Êxodo 22, versículo 16 e 17. Como aconteceu com o Jacó, que estamos falando, que pagou com seu salário por 7 anos a Labão, por uma esposa. Ele deu a mais velha, então ele queria a mais nova e teve que trabalhar mais 7 anos, não é? Da mesma forma, nós fomos comprados, a noiva foi comprada. Essa virgem, irmão, que é a igreja, foi comprada. Você duvida disso, irmãos? Foi comprada por bom preço, diz a palavra de Deus. Nós acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. E diz que não foi preço de ouro nem prata, mas pelo precioso sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo. Você não pode inutilizar o sacrifício de Cristo. E quando você vive uma vida de impureza, você está desvalorizando o sacrifício que Cristo fez. 1 de Pedro 1, 18 a 19 e o versículo 22, não é? E a coisa era séria, a honra da virgem era protegida contra a maledicência, como deve ser protegida hoje. Tem algumas coisas que se praticam e que se leva a sério mesmo nesse tempo, não é, que eram praticadas no Antigo Testamento. A honra da virgem era protegida, era de muito valor. Veja o que diz Deuteronômio. Abra sua Bíblia. Temos que ler Bíblia, amém, irmãos? A Bíblia, a palavra de Deus.
capítulo 22 de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, portanto, o último do Pentateuco. Capítulo 22, versículo 13. Capítulo 22, versículo 13. Vamos ler de forma intercalada. Eu leio um versículo e a igreja lê o outro para que assim participem todos. Quando um homem tomar mulher e entrando a ela, a aborrecer. Mais forte. Versículo 15. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça, que era o lenço, o lençol, onde eles se deitavam durante a noite nupcial. Tomará os sinais da virgindade da moça e levá-lo-ão para fora aos anciãos da cidade à porta. Você se lembra que eu falei de Ló, que estava sentado à porta? Posição de um juiz, de um magistrado, de uma autoridade que administra e julga a lei numa cidade, naquele tempo. E o pai da moça dirá, é vocês agora, não é? Todos? E o pai da moça dirá... 17 diz, e eis que lhe imputou coisa o quê? Que coisa escandalosa é essa? Que ela não era virgem. Então a prostituição é uma coisa escandalosa para o povo de Deus. Amém, meus irmãos? Dizendo, não achei virgem tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade da minha filha. E estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. 18, toda a igreja. Então os anciãos da mesma cidade tomarão e o castigarão. Claro que isso não se pratica hoje, não é, irmãos? É claro que não. 19, e o condenarão em 100 ciclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou o quê? Má fama sobre uma virgem de Israel, e lhe será por mulher, e em todos os teus dias não poderá o quê? Despedir. Ficará com ela, não é? Isso era uma exigência para quê? Para se preservar a honra da virgem. Você sabe, irmãos, que eu já tive um problema muito sério numa igreja que dirigi. Havia um lá chamado profeta, que gostava de profetizar para as jovens da igreja e dizer que ela tinha se prostituído. Tu te prostituísse, assim diz o Senhor, não sei o que, para papá. E a primeira vez a mãe levou a filha e constatou que ela era virgem. E no documento que eu li dizia assim, sequer foi tocada. Aí, irmãos, eu digo agora o profeta vai para o pau. Chamei ele e disse, olha, o senhor vai pedir perdão à família diante da igreja, porque isso não se faz. Não se brinca com a honra de uma virgem da igreja, com a filha de uma família. Não se faz isso. E ele teve que ir pedir perdão na ceia perante a igreja, porque ele espalhou na igreja, ele profetizou na igreja. E eu disse, se isto se repetir, ao invés da moça ser disciplinada, se for virgem, o senhor é quem vai ser disciplinado. E não é que o camarada parece que tinha um parafuso frouxo, irmão. E em outra congregação ele fez o mesmo? Aí eu chamei e disse, o senhor foi advertido, meu irmão, não foi? Fui, sim. Pois bem, se ela realmente estivesse, não fosse mais virgem, o que aconteceria? Disciplina, disse, pronto. Então agora essa é a medida que eu vou tomar com a igreja, vai tomar com o senhor. Levei a igreja e a igreja disciplinou ele. Nunca mais ele profetizou. Mentira.
acusar as pessoas, irmãos. Destruir a honra. Veja que aqui era tratado, né, irmão? É claro que a gente não vai tratar, mas tem as medidas. Pode haver até medidas na justiça também, humana. Não é isso? Então, diz aqui: porém, se este negócio, o 20, toda a igreja, porém, se este negócio for verdade, que a virgindade se não achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Os irmãos estão entendendo que isso hoje não se faz. Amém, meus irmãos? Não, ninguém tem autoridade para fazer isso. Apedrejar outra pessoa até que morra. Não, jamais. Isso aí era no Antigo Testamento, era uma questão da lei lá. Nem hoje Israel pratica mais isso, não é? Então, não é bom que fique claro isso. Não é isso? É claro que a moça que desonra a casa do pai, o pai não vai ficar alegre com ela, vai ficar triste, não é? Não deve punir a sua filha. Eu já tratei casos assim também. O irmão chegou chorando na casa pastoral e disse: olha, minha filha se prostituiu e o homem não vai casar com ela e eu vou botá-la para fora de casa. Eu digo: que pai é o senhor? Que tipo de pai é o senhor? O senhor não pode fazer isso. Agora é que sua filha precisa de você, rapaz. Agora é que ela precisa do seu amor, do seu perdão, do seu abraço. Ela só conta com você. O indivíduo irresponsável que fez isso, fez e a abandonou. Então o senhor tem que ser pai agora. Tem que perdoar a sua filha, chamar ela e dizer: minha filha, você está vendo a tristeza que você trouxe para mim, para sua mãe? Ore com ela, chorem juntos. Mas não bote sua filha para fora. Aí o senhor está expondo sua filha a uma vida de prostituição aí fora para sobreviver. Irmãos, uns 3 anos depois, aquele homem me encontrou. Ele era da igreja, uma pessoa muito ativa, não era obreiro, mas me deu um abraço e disse: sabe, pastor, eu ouvi o seu conselho e a minha filha é uma bênção. Eu e minha velha estamos muito doentes e eu me alegro tanto em ver o meu netinho que vem brincar comigo e ela cuida da minha comida direitinha. Nunca mais, ela se decepcionou com o homem, nunca mais quis saber, disse: não quero saber mais. Mas com isso reconheceu que o pai foi o amigo dela e amou os pais e cuidou deles até o fim da vida, sem se casar, irmão. Poderia ter casado, não é? Mas ela disse: nunca mais me decepcionei, e cuidou dos pais. Eu disse: está vendo, irmão? Se o senhor houvesse feito aquilo com a sua ira, botado sua filha para fora de casa, não, você diga a ela: olha, minha filha, eu vou lhe amparar, agora respeita a minha casa. Amém, meus irmãos? Respeita a minha casa. Mas para quem sua filha vai ir? Não é? É um caso diferente de como era tratada aqui pela lei. Então, meus amados irmãos, veja que uma virgem valia tanto para Deus, que Deus mandou Moisés estabelecer regras, leis. Então a sua virgindade vale muito para você e para Deus. Amém? Amém? Para Deus, não é? Por isso a Bíblia diz em Mateus 1:19 que José, por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas o que foi que aconteceu? O anjo do Senhor disse: não, ali foi um caso excepcional, né? Não, o que está nela é por obra e graça de quem, irmãos? Do Espírito Santo. O desvio de uma moça, de uma virgem, era corrigido com dureza.
para que preservasse, não é? A sociedade judaica protegesse. A prostituição de uma virgem era considerada uma loucura em Israel, como nós lemos aqui no versículo 21. Era uma responsabilidade muito grande para a virgem guardar sua virgindade até o casamento. Isto era o seu estado de pureza. E isso não mudou. Mudou, irmãos? Não mudou. Então, a prática para o cristão do sexo antes do casamento se chama pecado de prostituição. E ainda vale, viu, irmãos? Porque é a palavra de Deus. Preserve sua pureza. Falaremos de um quarto problema da família de Jacó no próximo culto, se Deus permitir. Amém, meus irmãos? Mas vamos terminar agora porque o horário já mandou parar, né?